Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Persigne crucis, inimicis nostris, libera-nos, Deus noster. In nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Dignare-me laudare te virgo sacrata, da mihi in virtuti contra hostes tuus. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Crux sacra sit mihi lux non dracum sit mihi dux vade retro Satana, nunca suade mihi vana sintomala quelibas ipsi venena bibas. Gloria Patris et Filii et Spiritus Sanctus, sic ut erat in principio et nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amém. Nos cum prolepia benedicati Virgo Maria, in nome de Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amém. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso apostolado. Eu sou o irmão Afonso e hoje nós vamos falar sobre o ofício parvo da bem-aventurada Virgem Maria. Nós colocamos na aba comunidade aqui do nosso canal que nós vamos iniciar as orações do ofício parvo neste canal, ou seja, vamos tentar ao menos pela manhã de cada dia colocar aqui a oração do ofício parvo. Vamos fazer uma espécie de teste. Caso dê certo, nós continuaremos com as lives do ofício parvo da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essa questão do ofício parvo. Mas antes de qualquer coisa, eu peço, considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Considere também curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com no mínimo 10 pessoas. Considere também fazer uma colaboração para ajudar esse trabalho a continuar no ar. O Pix está aparecendo para você agora aí na tela. Desde já, Deus abençoe a vossa caridade, a vossa generosidade e que multiplique a vossa doação na sua vida. Cada doação, por menor que seja, para nós é muito importante para a manutenção desse trabalho. Vamos lá, o ofício parvo da Virgem Maria. Nós temos aqui uma edição que foi publicada o ano passado, em 2023. Nós recebemos de presente, minha esposa e eu, as nossas cópias, os nossos exemplares, foi um presente, nós recebemos aqui e agradecemos quem os enviou. E é do ofício parvo da Virgem Maria que nós vamos tratar, né? O ofício parvo da bem-aventurada Virgem Maria que nós vamos tratar aqui. Vamos lá. Ao longo dos séculos, o ofício divino ganhou, ao lado de sua forma principal, uma série de modelos mais simples, mas que cumpriam a mesma função, seja no sentido de organizar o dia com orações, para agradecer, suplicar e pedir perdão a Deus. Então veja que o ofício parvo, ele é uma extensão, né? Uma extração do ofício divino, que nada mais é do que o breviário romano, que é rezado pelos sacerdotes em fraternidades, em comunidades religiosas. Os sacerdotes religiosos, eles rezam o breviário romano. O ofício parvo da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, ele nada mais é do que uma extração. A igreja fez o seguinte, ela tirou todas as orações do comum da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, porque existem as orações próprias para cada tempo da igreja e próprias para cada santo da igreja. Então, como uma forma de honrar a Virgem Maria, a igreja, ela pegou todas as orações do comum para as festividades da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e ela fez uma compilação dessas orações, gerando assim para a igreja o ofício parvo, ou seja, o ofício menor, o trabalho menor,
que é um conjunto de orações em honra à Mãe de Deus e Nossa Mãe. Esse ofício ele é usado, não somente o ofício divino breviário romano, mas também o ofício parvo da Bem-aventurada e Sempre Virgem Maria. Ele é usado para agradecer a Deus, suplicar as nossas necessidades particulares a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados a Deus. Por meio dos salmos, seja no sentido de perfazer uma forma de oração litúrgica, ou seja, os 150 salmos de Davi, eles são organizados no ofício parvo e também no ofício divino, no breviário romano. Mesmo sendo o ofício parvo um ofício menor, um trabalho menor de oração, ele está organizado de modo que se rezam os 150 salmos de Davi, para cumprir o que diz a Sagrada Escritura. De dia e de noite devemos meditar na lei do Senhor. Então, para cumprir esse mandamento de Deus, para que nós possamos meditar a sua lei de dia e de noite, sabendo que sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é que a igreja tem o ofício divino, que é o breviário romano, e também tem outros ofícios. Por exemplo, após a reforma do Concílio Vaticano II, né, após a reforma litúrgica que houve ali na década de 60, a igreja ela fez, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, esse breviário pequeno. Esse breviário, essa liturgia aqui, ela se chama Oração das Horas. E ela só contém 4 horas canônicas, apenas 4. Ela contém a oração das laudes, que foi ali, digamos que jogada para amanhã, porque o correto, e eu já vou falar disso, para ser rezado de manhã, a oração de primas. Então as laudes ela é colocada aqui como oração da manhã. Aí temos a oração de sexta, que é a oração do meio-dia. Temos a oração de vésperas, que é a oração da tarde, e a oração de completas, que é a oração da noite. Esse aqui ele é muito usado nessas chamadas novas comunidades que surgiram depois de Vaticano II. Esse aqui é muito usado porque ele só contém 4 horas canônicas. As comunidades religiosas, os monastérios, né, após a reforma litúrgica, tiveram uma supressão de alguns textos, mas eles ainda usam a liturgia completa com todas as horas canônicas, ou seja, são esses 4 volumes aqui, ó, Liturgia das Horas, como vocês estão vendo aqui na minha mão, ó, tá vendo? São 4 volumes, um para cada tempo da igreja, tá bem? Então as comunidades, os monastérios ainda fazem o uso da liturgia completa, esses 4 volumes aqui como eu mostrei. E o interessante, diferente, né, desse breviário pequenininho, até para os fiéis, né, para os leigos, ele pode ser usado no contexto do Novus Ordo, né, da igreja pós-Vaticano II, a igreja conciliar. Essa liturgia aqui, esses 4 volumes, eles contêm textos dos padres da época da patrística. Então, na oração da manhã, por exemplo, na oração ali de o que seria primas, que eles rezam laudes, tem um texto, tem a leitura do evangelho e tem um texto escrito por um padre do deserto, São João Damasceno, São João Crisóstomo, São Cirilo de Jerusalém, Santo Inácio de Antioquia, etc. Não é? Como eu falei, as comunidades, os monastérios, eles rezam o ofício divino ou a liturgia das horas, né? Os monges, as monjas, né? Os sacerdotes, eles rezam o ofício divino. Continuando aqui, dentre esses modelos, o de maior destaque, sem dúvida alguma, é o ofício parvo da Bem-aventurada Virgem Maria. O ofício de maior destaque, mesmo sendo menor, com orações menores, o de maior destaque é o ofício parvo da Bem-aventurada e Sempre Virgem Maria, que foi repetidas vezes louvado e aprovado pelos santos e pelos papas. Então o ofício parvo ele tem a aprovação do Papa Leão XIII, do Papa Gregório, de São Pio X, de São Pio V. Então ele é bem, digamos que, seguro para ser rezado. Seguro porque foi aprovado por papas tradicionais. No nosso país, aqui no Brasil, contudo, a preguiça mental e o analfabetismo, digamos de passagem religioso, só o fizeram ganhar na maior difusão na primeira metade do século XX. Ou seja,
Depois do Concílio Vaticano II, o ofício parvo da Virgem Maria ele foi abandonado. E algumas fraternidades e algumas ordens terceiras que vivem o carisma mais tradicional do catolicismo, eles fizeram o resgate desse ofício parvo da Bem-aventurada e Sempre Virgem Maria. Não se foram difundidas versões baseadas na liturgia das horas, com o nome de ofício parvo. Então veja, algumas comunidades, algumas fraternidades, elas fizeram resgate do ofício parvo, porque sentiram essa necessidade de prestar essa honra à bem-aventurada Mãe de Deus e Nossa Mãe. Haja visto o que eu mostrei aqui para vocês de início, que foi um resgate feito aí por um fiel que o ano passado resolveu publicá-lo. O ofício parvo da Virgem Maria, ele é uma brevia parva, ou seja, ele é um pequeno breviário, um pequeno ofício. Em termos mais claros, ele é o ofício divino reduzido, retirado do comum de Nossa Senhora. Como eu falei no início, tem um ofício divino que tem várias liturgias para vários tempos da nossa igreja e também para próprio de comuns de santos e das festas de Nossa Senhora. Então a igreja, ela fez uma extração e uniu em um único ofício, em um único breviário, em uma única liturgia, todas as celebrações, comemorações e festividades do comum da Virgem Maria, gerando assim o ofício parvo de Nossa Senhora, o pequeno ofício, né, da Virgem Maria. Não confundir com o ofício da Imaculada Conceição, tá bem? O ofício da Imaculada Conceição, né, aquele que é popularmente rezado aos sábados: sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Esse é o ofício da Imaculada Conceição. Nós estamos falando aqui do ofício parvo da Bem-aventurada e Sempre Virgem Maria, que contém antífonas, cânticos, capítula, de certo modo ato penitencial, porque se reza o Kyrie eleison. Ele tem uma oração inicial, ele tem uma oração final, ele tem um modo próprio de ser rezado e ele tem os salmos. E no início e no fim de cada salmo tem a própria antífona do tempo, né? E ele também é dividido em 3 tempos. Temos o primeiro ofício, que é o ofício que nós estamos rezando nesse tempo da igreja. Temos o ofício segundo, que ele se inicia ali por volta do tempo do Advento. E temos o ofício terceiro, que é rezado ali pelo tempo de Semana Santa. No tempo comum se reza mais o primeiro ofício, tá bem? E cada hora canônica do ofício corresponde a um momento da vida e da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O ofício parvo, ele se divide em 7 horas canônicas, a saber, laudes e matinas, que são rezadas juntas, pode-se assim dizer, na madrugada. Nós temos o ofício de primas, que é rezado às 6 horas da manhã. Nós temos o ofício de tércia, que é rezado, vou repetir, laudes e matinas são rezados juntos na madrugada, então nós temos laudes e matinas. Nós temos o ofício de primas, que é rezado 6 da manhã, segunda hora. Nós temos o ofício de tércia, que é rezado 9 da manhã. Nós temos o ofício de hora sexta, que é rezado meio-dia. Nós temos o ofício de noa, que é rezado 3 da tarde. Nós temos o ofício de vésperas, que é rezado entre 5 e meia, 6 horas da tarde. E nós temos, para encerrar o dia, o ofício de completas, onde se faz o silêncio sagrado. Então vejam que a vida de quem reza o ofício parvo, por exemplo, alguém de ordem terceira, como eu, como minha esposa, somos terciários, por exemplo, né? Um oblato beneditino, né? Que a oblação beneditina é comparável a uma vida terciária também, porque as ordens terceiras, elas surgiram na igreja pela necessidade que os casais sentiram de se consagrar a Deus, pois o primeiro casal queria se separar e São Francisco de Assis não permitiu, devido a eles terem o sacramento do matrimônio, e criou a regra da ordem terceira, que foi a primeira ordem na igreja, e o primeiro casal, que são os patronos das ordens terceiras, são os bem-aventurados Luquésio e sua esposa Boanadona. E dali vieram as demais ordens, que são as ordens terceiras carmelitas, as ordens terceiras dominicanas, e também vieram, consequentemente, os oblatos beneditinos, tá bem? Só que eu não vou abranger aqui a ordem terceira, eu farei um outro vídeo. Se vocês quiserem,
deixe nos comentários que eu farei outro vídeo para ordens terceiras e para a oblação beneditina também, tá? Muito bem. Então, são 7 horas canônicas que são rezadas. Então veja, madrugada, laudes e matinas, 6 da manhã, primas, ali por volta das 9 da manhã, 9h da manhã, se reza o ofício de tércia, meio-dia, a hora sexta, 3 da tarde se reza o ofício de noa, entre 5 e 5h30 da tarde o ofício de vésperas, e à noite, até no máximo 10 horas da noite, ofício de completas, e aí faz o silêncio sagrado. Então, um oblato beneditino, ou no caso de um terciário que é obrigado a rezar, o dia é muito corrido, porque nós temos que rezar todas essas horas do ofício parvo, da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Depois ainda temos o Santo Rosário, tem que rezar 1/3 de manhã, 1/3 à tarde e 1 à noite. A saber, 6 da manhã tem o primeiro terço com os mistérios gozosos, junto com ângelos. Meio-dia, o segundo terço do dia, mistérios dolorosos, junto com ângelos. E a saber, 6 da tarde, nós temos o terceiro terço do dia, mistérios gloriosos, junto com ângelos. Então veja, tem terço, tem ângelo, de manhã, meio-dia e 6 da tarde, e tem as horas canônicas do ofício parvo da bem-aventurada sempre Virgem Maria, e ainda nós temos leitura espiritual, temos Lexio Divina, porque nós temos que ler as leituras do Evangelho do dia e da missa do dia. Fora isso, alguma catequese, porque é dever do pai de família instruir a sua família, né, na educação cristã. A mãe também orienta os filhos na educação cristã. E fora isso, temos os deveres de casa e os deveres de trabalho secular. Porque, como dizia o Papa Leão XIII, na Misericórdia e Filhos, o terciário, ele vive ao mesmo tempo, ele participa da vida secular e da vida monástica. E ele deve ser emulado, ele deve ser visto como um monge que está dentro do mosteiro. Tem essa ligação espiritual e, como eu disse, se vocês quiserem, eu posso explicar tudo isso em um vídeo um pouco mais elaborado. Continuando o ofício parvo. São as orações comuns de Nossa Senhora retiradas do breviário romano, compiladas em um único ofício. E esse ofício parvo ele é muito rezado principalmente por oblatos beneditinos ou por aqueles que fazem parte de alguma ordem terciária. Alguns desses pequenos breviários são relativamente recentes, sendo produtos do movimento litúrgico que começou ali na metade do século XX, né? Porém, o ofício parvo da bem-aventurada Virgem Maria, ele não é o mais antigo, mas ele tem a honra de ser o ofício mais popular. Esse ofício, o ofício parvo, foi a oração de centenas e talvez milhares de comunidades religiosas, né, na sua grande maioria. Muitas comunidades de vida contemplativa, eu já falei aqui que eu sou apaixonadíssimo por comunidades de vida contemplativa, como o Carmelo, os Beneditinos, os Cartuchos, os Cistercienses, etc. Que eu acho que no silêncio, na contemplação, na meditação, nessa vida de espiritualidade, de se interiorizar profundamente para encontrar Deus dentro da nossa alma, nas moradas da nossa alma, no nosso castelo interior, nós encontramos Deus muito mais facilmente após a nossa conversão. Muito bem. Muitos fiéis que estão sozinhos ou que estão ligados a comunidades religiosas como, atenção, vejam o que eu falei, muitos fiéis que estão sozinhos ou que estão ligados por votos religiosos a comunidades religiosas, ordens terciárias, como diz aqui, como terciários ou oblatos beneditinos, ou ainda membro, né, os antigos membros das ordens de cavalaria, né, as ordens dos cavaleiros templários, eles rezavam, né, essas orações, essas horas para a Virgem Maria, o ofício parvo. Então veja, tanto os fiéis sozinhos, porque Leão XIII também fala que existem terceiros que, embora não seja a vontade da Santa Sé, eles estão isolados, eles não estão ligados a fraternidades, porque dependendo da localidade não existe uma fraternidade ali. E nem por isso a vocação fica perdida. Então tem terceiros que estão isolados. Então tanto terciários, carmelitas, dominicanos, franciscanos,
como os oblatos beneditinos, né? Rezam o ofício parvum da Bem-aventurada Virgem Maria, oferecendo a Deus essas orações em favor da igreja e em favor dos fiéis. Então nós que professamos votos de ordem terciária, ou que professamos votos como, né, os que professam votos como oblatos beneditinos, eles têm essa função de rezar por aqueles que não rezam, né? Como o anjo falou em Portugal e ensinou: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos e peço-vos o perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Tá bem? Continuando, para não nos estendermos muito, podemos dizer, está aqui no final, podemos dizer que o ofício parvum é um feliz conjunto de intensa devoção mariana. O ofício parvum da Bem-aventurada e Sempre Virgem Maria, ele é um feliz conjunto, ou seja, ele é uma junção, ele é um conjunto, né? Como eu disse, foram extraídas todas as orações do comum da Bem-aventurada e Sempre Virgem Maria de suas festas e colocada em um único volume, em um único ofício. Ele é um feliz conjunto de intensa devoção mariana, porque todas as orações do ofício parvum, como o nome já diz, ofício parvum da Bem-aventurada e Sempre Virgem Maria, todas as antífonas são voltadas para a Virgem Maria. A capítula é sempre uma oração à Virgem Maria. Os textos ali, os hinos, né, são voltados para a Virgem Maria. Então, o ofício parvum, ele é um feliz conjunto de intensa devoção. Depois do Santo Rosário, aliás, depois do ofício parvum vem o Santo Rosário. Por exemplo, um terciário ou um oblato, ele não está obrigado por votos a rezar o rosário, mas ele é obrigado por votos a rezar o ofício parvum. Entendem? A importância do ofício parvum para principalmente aqueles que professaram votos. Ele é uma devoção mariana intensa e um amor pela liturgia da igreja, constituindo uma fonte de oração comum e particular que, ao longo dos séculos, satisfez a alma de muitos católicos e ainda continua a satisfazer. Então não existe uma forma melhor de termos uma devoção completa e intensa à Virgem Maria do que rezando o ofício parvum. E agora eu gostaria de falar para vocês, eu vou tentar ler para vocês aqui o texto para vocês verem como é belo, né? Porque tem um cântico próprio para Nossa Senhora no ofício, tá? Deixe-me ver se eu encontro aqui esse canto, né? Me perdoem, eu não separei antes de começar mas eu sei sim que tem o canto para a Bem-aventurada aqui, ó. Olha que canto belíssimo. Começamos o ofício assim: ó tu que o mundo fizestes, para a Virgem Maria, olha que quando nasceste, do ventre da Virgem pura, tomastes a humana figura. Cheia de graça, Mãe Pia, defende-nos do inimigo e na última agonia achemos em ti abrigo. Jesus seja engrandecido, da Virgem pura nascido, e o Eterno Padre também com o Espírito Santo. Amém. Em latim se diz assim: memento rerum conditor nostri quod oleum corporis sacrata alvo virginis nascendo formam suspiceris Maria Mater Graciae dulcis parem clementia tu nos ab hoste protege et mortis ora suscipi Iesu tibi sit gloria qui natus est de virgine cum patri et almo spiritu in sempiterna saecula. Amém. Então veja que oração bonita que se inicia quando vamos dar início ao ofício parvum, tá bem? Antes de cada oração do ofício, né, e atentem, nós temos uma oração também inicial, que ela é feita, a oração inicial é feita antes das matinas e laudes,
E a oração final ela é feita nas completas, porque durante todo o dia você vai completando o ofício. Tem as primas, como eu falei, tem a tércia, tem a sexta, tem a noa, tem vésperas, e nas completas se reza a oração final do ofício, tá? Digamos que você faz a oração inicial, né, abrindo o ofício, e somente à noite nas completas você faz a oração final, fechando assim o ciclo do ofício parvo, né? E agora eu gostaria de explicar para vocês a questão das horas, de cada hora canônica, para que vocês entendam como é belo a questão do ofício e das horas, né, que se reza, de cada hora que se reza. Como é muito belo. Como eu falei, matinas e laudes se reza à madrugada, prima pela manhã, ali 5h da manhã, né, porque é quando o sol se levanta. A hora terça, 9 da manhã, a hora sexta, meio-dia, a noa, 3 da tarde, as vésperas, entre 5h30 e 6 da tarde, e as completas à noite, 9, 9h30 da noite. Olha que bonito. Nas laudes, na madrugada, celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a assunção da Virgem Maria ao céu. Na oração de primas, nós lembramos dos ultrajes, sofrimentos, açoites que nosso Senhor Jesus Cristo suportou na casa de Caifás. Na hora terça, né, ali 9 da manhã, nós lembramos a flagelação e a coroação de espinhos que nosso Senhor teve que suportar por nós. Na hora sexta, nós dedicamos esse horário à crucificação, meditar a crucificação de Jesus Cristo por nós. Na hora noa, 3 da tarde, nós consideramos e celebramos, né, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos com tristeza, porque foi por causa de nossos pecados que o Senhor morreu por nós na cruz. Na oração de vésperas, nós honramos a descida do corpo sacrossanto de nosso Senhor da cruz, quando o corpo de Jesus é entregue à bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. E nas completas, né, é um complemento e conclusão do ofício, né? E aqui nós honramos a sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o ofício parvo e todas as suas horas canônicas, ele passa pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como os mistérios dolorosos do Santo Rosário. E a cada hora nós estamos rezando salmos que também se coadunam com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que nós queremos aqui fazer esse propósito de começar essas orações aqui nesse apostolado e pedimos que vocês possam acompanhar ao menos pela manhã, porque inicialmente faremos pela manhã na oração das primas. Como eu disse, se der certo, nós vamos continuar e consequentemente trazermos outros horários. Nos dias que nós não pudermos estarmos ao vivo, nós colocaremos o vídeo gravado como estreia imediata. Então no horário programado vai sair o vídeo estreia imediata, porque às vezes nós temos alguma outra obrigação, acontecem coisas cotidianas no dia a dia na vida de uma pessoa comum, uma enfermidade, etc. Então, um problema com a internet, um problema com a energia, a companhia de luz pode estar fazendo algum tipo de trabalho aqui no bairro é onde moro. Então, às vezes não será possível estar ao vivo, mas aí a gente deixa programado. E programado qualquer pessoa vai poder assistir. Então eu espero que vocês tenham por alto entendido a questão do ofício parvo, a importância que ele tem, em relação à bem-aventurada Mãe de Deus, nossa Mãe, Nossa Senhora, aqui sobre o título belíssimo de Nossa Senhora das Graças. E espero que você possa nos acompanhar nessa jornada, rezando por nós essa forma tão intensa de amor à liturgia da igreja e de honrar a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Tá bem? Acompanhem, porque é muito profundo e vale muito a pena honrar a Mãe de Deus. Nós teremos também, no decorrer agora do final de semana, as primeiras aulas, os primeiros esboços de aula sobre a perfeição cristã, como eu falei. Inicialmente nós não
trabalharemos nenhum outro livro a não ser o Escola de Perfeição Cristã do Padre Eduardo Saint-Omer, Padre Redentorista da Congregação de Santo Afonso, que aqui nos dá o caminho seguro para alcançarmos a perfeição cristã. Para encerrar, em algumas comunidades beneditinas, os monges rezam não o ofício parvo e não a liturgia, mas eles rezam o diurnal monástico, que é a oração dos monges, que ela é um pouco mais longa por terem mais salmos e mais antífonas, mas que também é basicamente a mesma coisa das liturgias completas ou do ofício, tá? Nós aqui damos preferência à liturgia tradicional, sem as alterações feitas pela reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Nós damos preferência às liturgias pré-Vaticano, de antes do concílio, porque são tradicionais e são textos integrais que não foram mexidos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Repito novamente, considere curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no canal, ative as notificações e, como falei no início, falo agora no final, considere fazer uma doação para que esse trabalho continue. Doando para nós, qualquer valor você colabora para a manutenção do trabalho, e Deus abençoe abundantemente a vossa caridade, a vossa doação. Ora pro nobis, sancta Dei genetrix, ut digne ficiamur promissionibus Christi, nos cum prolepia, benedicat Virgo Maria, in nome Dei Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amém. Regina Carmeli, ora pro nobis. Sancti Alphonsus Liguori, ora pro nobis. Deus os abençoe. Até breve.